às 12 horas e 46 minutos, como estamos anunciando, aliás, desde anteontem, a presença do candidato a prefeito Esdras Guzmão, aqui no Sudoeste agora. Ele já está aqui nos nossos estúdios, aliás, estúdios que nós estamos usando, o salão, o auditório da OAB, com imagens via o YouTube, o nosso canal Clube FM TV, sintonize aí, para que você possa não só ouvir o áudio, evidentemente, mas as imagens dessa entrevista importante, que eu reputo extremamente importante, porque é o candidato que está se propondo a dirigir os seus destinos pelos próximos 4 anos, vem para um debate aqui no Sudoeste agora, em que vai responder sobre diversos temas e colocar na mesa as suas propostas para o futuro de conquista. Boa tarde, candidato Esdras Guzmão. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube, Washington. É um prazer estar aqui, convidado para essa entrevista. Estou acompanhado da vice Sheila, a nossa querida Sheila, que foi um presente de Irma Lemos, a nossa vice abençoada, que indicou a filha. Eu estou muito feliz e contente com Sheila nessa caminhada. Ela que foi preparada pela mãe para esse momento histórico. Ela está ali. Eu tenho que ficar olhando ali. Mas eu gosto de ficar olhando para o lado. Perfeito, perfeito. É porque eu sou bem disciplinado, mas vou olhar para lá. Um grande abraço e, portanto, estamos aqui à disposição de vocês. Perfeito. Candidato Esdras Guzmão. Candidato, o que o senhor tem a falar para nós, candidato, em relação ao transporte público de conquista? Muito Caso bem. o senhor seja reeleito, o que o senhor pretende aí para resolver, né? Nós temos diversos problemas em relação ao transporte público. Qual o seu plano para o eventual próximo mandato em relação ao transporte? Veja só, Washington, o transporte nós começamos a trabalhar em janeiro de 2017. Nós encontramos, e aí o PT deixou um grande problema, o ex-gestor do PT, e que agora eles tentam acreditar na nossa conta, só que o conquistense não sofre de amnésia. Quando nós recebemos a cidade para governar, nós tínhamos a Vitória soltando rodas no meio da rua, janelas, pane seca, respondendo um processo de caducidade que o governo passado disparou, mas eles não tinham condições morais de fechar o processo de caducidade. Não tinham independência sobre a Vitória. Ao contrário, nós finalizamos o processo de caducidade, a empresa deixou de operar e nós colocamos uma empresa para substituir a Vitória. Inicialmente, a Cidade Verde começou a falhar e deixou 5 linhas sociais. Nós tiramos também a Cidade Verde, eu estou falando da Cidade Verde do lote 1 da Vitória. E aí nós colocamos a Rosa para operar. E recentemente, agora em agosto, o tribunal condenou o contrato assinado pela prefeitura, contrato assinado em 2013, um processo licitatório iniciado em 2011. Aqui nesse microfone da Rádio Clube, os senhores se lembram, eu denunciava, causava espécie, porque a Vitória pagou 37 milhões e 100, ganhou o lote 1. A Serranda ficou com o lote 2, 20 milhões e 500. E, misteriosamente, a Cidade Verde entrou pagando apenas 6 milhões e 100, quando ela deveria, depois da desistência da Cidade Verde, assumir a desistência da Serranda, assumir o lote 2, pagando o mesmo valor. Daí o problema da fraude detectada pela Justiça, denunciada pela Justiça, e a licitação, processo licitatório de governos do PT, iniciado em 2011, o tribunal acatou o pedido do Ministério Público. A licitação foi fraudada. E só agora, em agosto, é que nós recebemos esse comunicado do tribunal, não restou outra alternativa. E aí eles começam a fazer o terrorismo, de forma desleal, faltando com a verdade, que a prefeitura desempregou 450 motoristas, mecânicos, não sei o quê, homens da Cidade Verde. Não é verdade. Mesmo sem obrigação, a Atlântico contratou inicialmente 250 e depois mais 200 homens.
450, Todos. portanto. Ao 450. total de 450. Todos, ninguém ficou sem emprego. Misteriosamente, eu quero chamar a atenção de Vitória da Conquista. Um ônibus da Atlântico, dos mais novos, 2020, soltou 2 rodas ao mesmo tempo na Avenida Olívia Flores, de frente o Boulevard. Eu trabalhei com máquinas pesadas, eu fui de DME, Departamento de Máquinas e Equipamentos da Mesbla. Eu fui da DMA, Departamento de Máquinas Agrícolas da Codisman. Já operei tratores pesados, inclusive. E eu estou falando para você que entende de mecânica, dificilmente um ônibus, um carro pesado, solta as rodas ao mesmo tempo dos 2 lados. Só se soltasse o eixo. Resultado, a empresa detectou, levou os mecânicos no local, depois que botaram um macaco hidráulico no ônibus, eles detectaram que os parafusos estavam soltos nas imediações dos ônibus. Eles colocaram, apertaram e o ônibus foi sem nenhum problema para a garagem. Hoje eu tomei conhecimento através do secretário Jacques Ishiura. Soltou uma porta. Uma porta? Uma porta da empresa que chegou, da Atlântico. A empresa está denunciando na delegacia, vai registrar na delegacia e vai divulgar uma nota. Folgar os parafusos das portas dos ônibus, desse ônibus. E, portanto, nós estamos sentindo que estão tentando sabotar algo que vai dar certo, porque nós vamos disparar o processo licitatório para o lote 1, o lote 2. E aquela licitação das vans, que Esmeraldino Corrêa ficou 1 ano trabalhando para implantar, com estudos, com pesquisas, com os técnicos indo para fora de Conquista. E quando foi no ano seguinte, 2018, que nós disparamos o processo licitatório, o Ministério Público pediu a anulação. Nós não anulamos. Nós apenas suspendemos para ver o que o Ministério Público queria. E o Ministério Público estava certo. O contrato fraudado, assinado pelo PT, de 2013, que começou em 2011, no contrato impedia que nós fizéssemos o contrato com as vans e nós não sabíamos. Agora não. Pela primeira vez, a Prefeitura está fazendo gestão no transporte coletivo. Quem mandava em Conquista era a Cidade Verde. E ela era sedutora. Seduzia blogs, jornalistas, vereadores. Tem um vereador aí que praticamente era um advogado, não de Conquista, mas advogado da empresa. Nós detectamos isso. E agora quem está fazendo gestão sobre o transporte é a Prefeitura. Essas 2 empresas, a Prefeitura comanda. E pela primeira vez, o Alto Marom, o Aparecida, o Nossa Senhora Aparecida, o bairro Guarani e tantos outros bairros que eram servidos apenas por uma empresa, as 2 empresas estão servindo esses bairros, dando opção. E a licitação das vans, nós estamos anunciando que não tínhamos sequer um plano municipal de mobilidade urbana, de transportes e de circulação viária. Nós já temos, quem elaborou, uma das maiores empresas do Brasil, o Marquesete, que a Rádio Clube entrevistou, ele emprestou assessoria a 10 países. Ele está aqui. Nós estamos contando com a compreensão de Conquista, num momento tão difícil. Eu ouvi Neto falando que o grande desafio de Bruno Reis é enfrentar a crise do transporte coletivo. Eu vejo um homem aqui do Rio de Janeiro, ele sabe, o Washington, que a crise do transporte está em São Paulo, está no Rio, está em Belo Horizonte, com a queda brutal que nós tivemos de arrecadação e do movimento e da demanda em função da pandemia. E hoje é um problema gravíssimo que nós estamos encarando com fé, com as orações e com gestão. E uma coisa que o PT nunca teve, a autoridade. Perfeito. Eles não tinham autoridade, nós temos. Candidato Wesley Guzmão, acho que cabe uma pergunta com relação a essa questão, uma indagação com relação a essa questão do transporte coletivo. A Prefeitura opera as 2 empresas, opera a Rosa e opera a Atlântico. Há, na verdade, um pagamento em troca desse serviço. É a Prefeitura quem paga. E qual é a fonte que faz com que a Prefeitura ganhe condições para pagar tanto a Rosa quanto a Atlântico? Muito bem, Humberto, boa pergunta, porque é
é outra falta de lealdade do adversário. O adversário é desleal. Ele falta com a verdade, ele falseia a verdade. Quando ele diz que a prefeitura assinou um contrato de 14 milhões, como se a prefeitura fosse pagar os 14 milhões e 400 mil. São os passageiros. Agora, poderá acontecer aqui o que está acontecendo no Brasil. Poderá empatar. Poderá até sobrar dinheiro. Poderá ter sobra de dinheiro. Poderá empatar e poderá faltar um pouco. Faltando um pouco, a prefeitura vai subsidiar. Eu não sei se vai botar 300, 400 mil, 500 mil, mas é uma forma de você não deixar a população sem o transporte coletivo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. As prefeituras, o governo federal está abrindo agora um investimento para que as prefeituras do Brasil possam estar respaldadas com recursos para socorrer as empresas coletivas, as empresas do transporte coletivo, Perfeito. que vem sofrendo com o transporte clandestino, com o mototáxi, o aplicativo, que hoje é uma alternativa e as pessoas preferem. Então, essa queda da demanda é em função desses fenômenos que têm acontecido. Pronto, para definir essa questão do transporte coletivo, a prefeitura, o usuário paga a passagem, a prefeitura recolhe todo o produto desse pagamento e paga a empresa. Portanto, a prefeitura não está tirando do bolso para pagar as empresas de coletivo. Olha, Humberto, tinha aqui uma associação, a TUV, associação de duas empresas, que era a Cidade Verde e também a Vitória. Depois que saiu a Vitória, ficou uma associação de um. E a Cidade Verde comandava. Quem fazia a gestão do transporte não era o governo, era a Cidade Verde. Nós decretamos uma intervenção na TUV. Então, veja só, fruto do Vale Transporte, nós temos o seguinte, a relação. A empresa recebe diretamente a passagem, não é a prefeitura. Uhum. O que você paga diariamente Perfeito. é a empresa que recebe. Depois vai confrontar com a TUV, você faz um levantamento e o que cabe à empresa do contrato, você paga com as passagens e você não vai abrir os cofres da prefeitura para bancar 14 milhões, como maldosamente alguns blogs noticiam de maneira deliberada, criminosa, para estar tentando desequilibrar o processo eleitoral. Perfeito. Candidato, nós hoje vamos fazer 2 blocos de 20, eu acabei no início esquecendo de falar. O senhor vai ter um pouco mais de tempo em relação à última entrevista. Então, eu quero perguntar para o senhor agora o que o senhor pretende em relação à saúde de Conquista. Saúde que no Brasil inteiro não tem problemas, não é só Conquista, e que esses problemas foram agravados agora por conta da pandemia. Represamento de exames, represamento de consultas. O que o senhor pretende fazer aí numa eventual reeleição a partir de janeiro para resolver esses problemas que já existiam alguns, né, e que foram agravados aí por conta do represamento aí causado pela pandemia? Muito bem, eu sempre falo que nós não ganhamos as eleições para reclamar. Nós ganhamos para resolver. Quando nós chegamos, eu fui lá no Isaú, em janeiro de 2017, foi detectado 48 pontos de goteiro no Isaú, terra arrasada. Lamentável o que fizeram no Isaú. E nós restauramos os 48 pontos de goteiro. O governo do estado fechou a maternidade do hospital de base. Estão vagando em Conquista, eu soube que de 14 a 18 obstetras. Eu fui em Salvador e pedi ao secretário que cedesse 4, 5 ou 6 obstetras para a Santa Casa, porque a Santa Casa estava ameaçando fechar também a sua maternidade. Ele não emprestou nem para a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, muito menos para o Isaú, que atende 75 municípios. E aí, eu diria à Conquista que depois disso, a Santa Casa fechou a maternidade. A Casa de Saúde São Geraldo fechou a maternidade. Conquista hoje Washington e Humberto. Conquista nasce no Isaú. Nós, inclusive, em relação à saúde, cirurgia de cabeça, pescoço, radioterapia era num canto, quimioterapia em outro. Uma simples cirurgia da próstata, era necessário você ir a Salvador pelo SUS. Pegamos o SAMU começou a trabalhar com a prefeitura, o UNACOM do SAMU, com esse contrato que nós viabilizamos em Brasília. Hoje, você chega no SAMU, você não sabe quem é SUS ou quem é um plano de saúde top. A mesma porta para todos, os mesmos equipamentos, radioterapia, quimioterapia no mesmo lugar, cirurgias de próstata, cabeça, pescoço, nós fizemos.
O doutor Fábio me fez um pedido. Eu me relacionava muito bem com ele. Sempre foi muito educado comigo. Fábio Doutor Fábio Vilas Boas. Ah, o secretário de saúde. Eu estava com a secretária de saúde e ele me disse assim, prefeito, o hospital de base, ele me falando, aquele corredor, os corredores cheios, é o pé diabético. Implante em Conquista uma unidade de pé diabético. Nós implantamos. Mês passado nós fizemos um levantamento. Evitamos em Conquista 240 amputações. Pedido dele. As relações azedaram. Quando nós exigimos um tratamento de Conquista de não fechar o comércio, Conquista com responsabilidade, com a menor taxa de mortalidade, com controle absoluto nos leitos de UTI e nos leitos clínicos. Mas quando eu fui cobrar dele que ele contratou o HCC 20 leitos e só tinham 10, e que ele tratou muito mal a cidade, nós pedimos uma auditoria do DENASUS, Departamento Nacional do SUS. Pedimos uma auditoria, denunciamos a CESAB no Ministério Público Federal pelo contrato. Eu fui informado pelo doutor Edmundo que, fruto dessa denúncia, o governo federal passou a economizar por mês no HCC 1.600.000, desde quando nós fizemos a denúncia. E, misteriosamente, o secretário encerrou, sem aviso, às pressas, de forma assodada, o contrato no IBR. Mas em relação à Conquista, hoje nós já implantamos aqui, em relação à saúde, a pergunta de Washington, 11 postos com saúde na hora. Atendimento estendido de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. E aos sábados de 7 às 13. Nós estamos avançando com a atenção básica. E, portanto, eu sei que tem muito o que fazer, porque eles fizeram muito pouco. A cidade está falando e está comparando, não sou eu. Nós conseguimos fazer mais em todos os setores, Humberto. Em menos de 4 anos, o que o PT em 20 anos. Isso está incomodando eles. Eles ficaram 20 anos, 2 décadas, e entregaram a prefeitura naquele estado. E hoje eles tentam mostrar uma irrealidade para enganar a população de Conquista. Portanto, na saúde nós temos muito que avançar, principalmente na atenção básica. E o Saúde na Hora e estas subprefeituras, elas vão auxiliar em você fazer gestão. Já temos 3. Eu comecei com uma prefeitura só, a prefeitura tradicional. Depois foi a PZO, a prefeitura da Zona Oeste. Lá na Zona Oeste, onde está na feirinha. Depois nós botamos a de José Gonçalves, a de Batipé, a de Obim, são 5. E nós temos agora um plano de levar mais 5 subprefeituras. São Sebastião, vamos levar para a região da Limeira, Iguá, Batuque e também Cercadinho. Prefeito Wesley Guzmão, candidato Wesley Guzmão, o senhor pavimentou um considerável número de quilômetros nessa cidade na sua gestão dos 4 anos. O que o senhor projeta para uma virada, para uma possível virada de mandato aqui para a Conquista a nível de pavimentação? Humberto, veja só, nós surpreendemos a cidade porque nós contemplamos a periferia. Aparecida toda asfaltada. Panorama, agora depois das eleições, vamos assinar a ordem de serviço porque quando nós conseguimos desvencilhar a burocracia que a Câmara deliberadamente construiu para a gente perder o prazo, procrastinando, fizeram de maneira deliberada, não fosse a EMUR que nós não teríamos começado sequer o Finis Ilumina. Mas graças à EMUR que nós avançamos. Mas o panorama vamos asfaltar com o canal de Santa Cecília, o Aparecida toda asfaltada até a parte mais de cima, onde tinha o cascalho. Asfaltamos o Miro, Henriqueta Prates, Recanto das Águas. Estamos concluindo o Conjunto da Vitória. Aquela grande cidade chamada Conveima 1, 20 quilômetros de ruas e nós estamos asfaltando todo. Chegamos no Morada Real, já chegamos no Renato Magalhães, então veja que nós contemplamos a periferia. E o meu sonho agora, Humberto, são 100 quilômetros para bairros periféricos. Ali onde você tem o Jardim Valéria, Copacabana, Sudoeste, bairros que não foram contemplados, Cidade Modelo e tantos outros bairros que nós estamos, o Boa Vista, também o Porto Seguro, nós estamos assumindo esse compromisso, não é promessa de asfaltar. E quem asfaltou tanto
está confiando, as pessoas confiam que nós seremos capazes de continuar contemplando a cidade. Ou seja, quem não ganhou o banho de asfalto vai ganhar o banho de asfalto numa possível virada de mais 4 anos. São 100 quilômetros só para a periferia. 100 quilômetros para a periferia, e nós queremos, o meu grande sonho é conseguir, não tenho ainda, mas nós estamos lutando para levar muito asfalto para a zona rural. Perfeito. Às 13h06, só para registrar aqui, Washington, Sim. você debita do meu tempo, de que audiência total no Bate-Pé, audiência total em Obim, audiência total lá no Cercadinho, estou recebendo pelo meu privado aqui, Washington e gente do Sudoeste agora, que nós estamos chegando nos 4 cantos deste município. Perfeito. Humberto, olha, os nossos 20 minutos estouraram aqui, prefeito. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o senhor para mais 20 minutos. Mas antes de ir para o intervalo, Roberto, deixa eu mandar um abraço aqui e agradecer a OAB, né, por ter cedido gentilmente o espaço, o presidente Ivalmar, toda a sua equipe. Daqui a pouquinho eu vou pegar o nome de todo mundo, porque é muita gente. A equipe fantástica que nos recebeu aqui maravilhosamente bem. Eu quero agradecer de coração a OAB, a equipe do presidente Ivalmar e o presidente Ivalmar, que foi muito gentil em nos ceder esse espaço. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e, candidato Erzen, vamos falar um pouquinho de guarda municipal, né? Uma promessa, né, de sua promessa de campanha. Um compromisso, né? Um compromisso que, inclusive, o senhor esse ano falou também que seria implementado. Por que não foi implementado e quando vai ser implementado, prefeito? Veja só, Washington, os governos do PT nunca quiseram a guarda municipal. Quase 200 cidades na Bahia têm a guarda municipal. O PT ficou 20 anos e implantou. E interessante, o candidato agora está dizendo que vai implantar o que nós já implantamos. E por que a guarda municipal não está nas ruas? Gente, a pandemia, os nossos alunos saíram da sala de aula como médicos, estudantes de medicina, de engenharia, de arquitetura, de economia, de pedagogia. Nós também tiramos, por força da pandemia, os nossos alunos. Eles deixaram de fazer treinamentos, voltaram com os treinamentos. E nós queremos, inclusive, informar aos desavisados que o Diário Oficial da Prefeitura já está, e disparamos o processo licitatório para a compra de equipamentos, fardamento e aquisição de viaturas que serão terceirizadas. Eles querem implantar o que nós já implantamos. E começaram a falar que os agentes patrimoniais receberão tratamento diferenciado. Nunca. Todos serão integrantes da Guarda Municipal. Com uma diferença. Tem alguns que no teste de aptidão, no teste físico, eles não estarão com condições físicas para o patrulhamento. Esses farão trabalhos administrativos, estarão em atividades mais leves, tomando conta de escolas e bibliotecas, de prédios da prefeitura, recebendo os mesmos benefícios, recebendo o mesmo tratamento, recebendo o mesmo comando, que graças a Deus nós vamos continuar, vamos ganhar as eleições. E o Coronel Braga, um técnico de excelência, comandou CAESG, comandou batalhão em Guanambi, um homem que não é só um homem de segurança, é um educador, foi premiado com um colégio militar, com grande desempenho que ele alcançou no colégio militar como diretor. Então ele é o comandante. E ele não vai comandar e não vai dar tratamento diferenciado para todos os agentes. Portanto, a Guarda Municipal está implantada para explicar e me parece que não há o que se questionar. Foi a pandemia que tirou os nossos alunos, Washington, da sala de aula. Perfeito. Candidato Erzen, qual sua proposta para a zona rural? Que o senhor no seu discurso e nas suas intervenções, fala muito da zona rural e do cuidado que o senhor tem com a zona rural. Qual a sua proposta dessa possível virada de mais 4 anos? Humberto, nós fizemos, pela zona rural, o que nenhum governo fez. Nós conseguimos implantar na zona rural 3 subprefeituras. A primeira foi José Gonçalves. O nosso território é muito extenso. Nós temos 11 pequenas cidades chamadas distritos. 11. 304 povoados. 3.000 quilômetros de estrada de chão. 80% no semiárido, na seca inclemente.
E a maneira de você levar a gestão é levando núcleos administrativos. Implantamos com toda uma infraestrutura a subprefeitura de José Gonçalves. Hoje alguém de Quebra-Mato, Algodão, Roseira, Xavier, José Gonçalves, para vir à Conquista, para conseguir atualizar o cadastro para o Bolsa Família. Hoje faz na subprefeitura com um link direto para Brasília. Nós temos 3 subprefeituras. Queremos implantar mais 5 para você fazer gestão. Na zona rural, nós restauramos praças, asfaltamos os perímetros urbanos de cabeceira de Itaipu, dotamos Dantilândia de uma belíssima praça, levamos LED para os 11 distritos e alguns povoados e continuamos com as obras. Vamos trabalhar nesse nosso primeiro mandato até o dia 31 de dezembro para continuar no dia 1º com o seu voto, com o seu apoio. Nós haveremos de ter mais um mandato para que a gente possa continuar avançando. Portanto, eu falo com segurança. Ninguém nunca fez tanto pela zona rural. Açudes, aguadas, estradas e estas subprefeituras, elas acabam ficando mais perto dos necessitados do campo, enxergando e saindo. Nós precisamos sair mais dos gabinetes e caminhar na roça, nas estradas, para você encontrar e ver os problemas das pessoas. Candidato Herzi, vamos falar um pouquinho aqui de meio ambiente. O que o senhor pretende aí para a vitória da Conquista num eventual segundo mandato em relação ao meio ambiente? Eu gostaria que o senhor incluísse nessa fala o Parque da Cidade, né? Parece que já está encaminhado. Eu queria que o senhor explicasse para a população o que o senhor pretende também em relação ao Parque da Cidade. O Parque da Cidade nós já encaminhamos, já começamos as obras com a construção no espaço do Orquidário e também da Catedral de Flores. Já estamos trabalhando na Via Parque. Teve uma judicialização ali na frente, onde era a Fenacouro, mas já estamos resolvendo o problema. Vamos começar agora também, já contornamos o problema com os proprietários que ficam ao lado direito ali, margeando a Rua do Gancho, e, portanto, vamos fazer esse projeto de Jaime Lerner. E no contrato que nós firmamos com a Embasa, no Plano Municipal de Saneamento Básico, que Conquista não tinha, o contrato obriga a Embasa a levar água e esgotamento sanitário para a zona rural, e vamos receber, interessante que o ex-prefeito, o antecessor, ele pegou a estrutura nossa, que é nossa, e deu para a Embasa. Nós conseguimos, na transição, revogar o que ele tinha dado, acabou dando o que não era dele. Nós retomamos, a Embasa vai ter que depositar, ela já está até com atraso. Ontem eu falei com o presidente, Rogério Cedrais. Eu pedi ontem ao presidente, deposite os 20 milhões que a Embasa está precisando depositar, fruto do contrato. 20 milhões que nós vamos jogar no parque, um projeto do segundo maior urbanista do mundo. Esses 20 milhões, nós teremos uma grande parte dele para os lagos ali onde tem o estádio Lomanto Júnior, vai ter inclusive um palco com um flutuante, com um anfiteatro, vai ficar lindo. O Poço Escuro, doutor Zé Antônio me disse que já está concluído, inclusive, o processo licitatório. Vamos pegar o Poço Escuro, aqui na Baixada, na Bartolomeu de Gusmão, indo até os lagos do Lomanto Júnior, e esses 20 milhões da Embasa, que a prefeitura, que o governo passado tinha entregado, tinha dado, nós recuperamos. Vamos ter 3% do valor bruto do faturamento. Eu soube que gira em torno aí de 10 a 15 milhões por mês. A prefeitura vai ter 3%. A prefeitura vai ter 40% de desconto sobre o consumo de água, de postos de saúde, de escolas, dos prédios da prefeitura, que nós não tínhamos. E a prefeitura vai passar a ter... O governo passado não fazia gestão sobre a Embasa, não tinha comando e autoridade sobre a Embasa. E a Embasa sabe que ela não pode mais arrebentar as ruas, como fizeram na Urbis 4, Urbis 5. Nós iremos trabalhar em harmonia com a Embasa. As nossas relações são as melhores com a Embasa. E seremos parceiros, porque vai ganhar a população. Mas eu quero informar que eles estão falando de água, esgoto para a zona rural, fruto do Plano Municipal de Saneamento Básico, que nós, inclusive, implantamos. Sobre a pergunta de doutor Washington, Conquista não tem um plano municipal
também de meio ambiente que nós vamos implantar, não tem um plano municipal de turismo que nós vamos implantar, não tem um plano municipal de mineração com a riqueza que nós temos, vamos implantar. Nós estamos organizando Conquista e eles não entendem. Para daqui a 20 anos, Conquista completa 200 anos. Conquista 200. Faltam 20 anos. E nós começamos a trabalhar em 2017. Humberto, Dr. Washington, recebemos uma cidade de 350 mil habitantes sem um aterro sanitário, com um lixão. Hoje nós temos uma célula funcionando, que é uma das mais modernas do Brasil, e uma outra em funcionamento. Iniciamos já a Conquista, a construção de uma estação de tratamento de chorume. Nós já estamos preparando para implantar uma usina para tratar o entulho que enfeia, que degrada o meio ambiente em Conquista. Tudo isso nós vamos fazer. E vamos abrir uma concessão para uma empresa gerar energia elétrica naquele lixão de 12 ou 13 anos que eles administraram daquela maneira improvisada. Portanto, nós estamos trabalhando com boas assessorias, com um planejamento estratégico que a Dom Cabral está voltando. Temos a Fundação Escola Politécnica da UFPA para completar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Temos a GO, estamos tendo assessorias da Via 11 Engenharia com trânsito para você não improvisar. É isso que tem assustado. E daí você fica sabendo por que o PT ficou 20 anos e fez tão pouco. E agora, veja bem, por último eu gostaria de falar algo. Eles estão cobrando a lagoa. Que lagoa? Pedral disse, projetei uma lagoa, fizeram uma ilha, e depois nem ilha. Como é que você faz uma lagoa jogando dejetos dentro da lagoa? Então a lagoa nossa é seca, inflamável, e ela pegou fogo, causou um incêndio, devido à produção natural do gás metano. E resultado, eles falam que nós abandonamos, ao contrário, plantamos árvores, restauramos quiosques, nós botamos iluminação em LED, agora a gente não vai pegar o dinheiro público e jogar fora, não adianta, como fez o prefeito aí, o candidato, que na época ele errou no projeto, na primeira chuva, a água inundou o Santa Cruz, os senhores se lembram? Eles erraram o projeto. E outra coisa, fizeram 2 dragagens, gastaram 6 milhões com dragagem. A primeira chuva assoreou de novo, fechou. 2 coisas você precisa fazer. A Embasa não pode, e a Embasa sabe, e a Prefeitura, junto com o Ministério Público, em parceria, e a Embasa tem colaborado. Não vamos despejar mais dejetos na lagoa para depois você devolver o espelho d'água. Eu me lembro que o deputado Paulo Magalhães me procurou e nós abrimos as portas para que o governo do Estado fizesse um projeto. Ele chegou até a anunciar que faria, e nós recebemos bem. Inclusive com a participação do vereador Danilo Quiribamba, prometeram que iam fazer e nós recebemos e nós queríamos que eles fizessem. Não fizeram. Interessante que o prefeito, o nosso antecessor, ele ficou 8 anos. Foi o atual prefeito que fez a lagoa. O sucessor dele, também do PT, ficou 8 anos. Mal ele dava umas vassouradas na Lagoa das Bateias, que eles não se gostam. Um agora está dizendo, não, eu sou ele, mas a gente sabe que nos bastidores eles não se entendem. 8 anos um prefeito do PT abandonou a obra que o outro fez. Eles não aproveitavam as emendas deles. Eu me lembro que o doutor Guilherme não acompanhava e não aproveitava a emenda de Valdenor, a emenda é do povo. Pois o deputado Valdenor canalizou emendas, nós estamos aproveitando para a Orbe 6, Sola, botamos um posto de saúde lá no Vila América, Daniel Almeida do PCdoB, o deputado que canalizar recurso para mim, para a Conquista, nós vamos aproveitar. Portanto, a Lagoa não poderia deixar de falar, porque nós queremos buscar recursos. A Lagoa, Humberto, você precisa tratar o entorno, aquele canal que vem lá de Gildásio, que não está revestido, que passa lá em cima, junto do Murilão, e vai desembocar na Lagoa das Bateias. Precisamos asfaltar todo o entorno para evitar o assoreamento. E eles querem colocar na nossa conta algo que eles não souberam fazer. Veja a Lagoa de Caculé, que coisa linda. Caculé soube fazer uma lagoa. Veja a Lagoa de Tapetinga, uma maravilha. Só que o governo do PT, de Conquista, não soube fazer uma lagoa. Vamos sair da Lagoa das Bateias e vamos dar um mergulho na estação de transbordo do Lalau de Freitas.
as obras continuam a todo vapor e qual é a previsão e qual é a expectativa para que a população possa iniciar o uso desse importante equipamento? Isso denota que nós estamos preocupados com a mobilidade urbana e com o transporte. Uma estação belíssima, linda. E agora ela chegou na fase mais rápida, que é a montagem. Ela é pré-moldada. Todas as peças estão aí. E eu quero tranquilizar a cidade, porque a chuva atrasou bastante. E teve também a matéria-prima. Faltou não só ferro e aço, mas já temos tudo. Eu quero tranquilizar a cidade porque nós vamos tirar os tapumes até o dia 10 de dezembro. Não vai ter mais tapume ali. Os lojistas e as pessoas que vão visitar o comércio não ficarão imprensados entre as lojas e aquele tapume. Vamos tirar os tapumes. Eu diria que, se não der para funcionar em dezembro, a estação de transbordo, pelo menos ela vai estar livre, bela, bonita, para que as pessoas possam caminhar e com mais liberdade, com mais desenvoltura, nesta beleza de obra. 2014 eles prometeram. O PT é assim, Humberto. Eles falaram que entregaram uma indústria de medicamentos lá no Distrito Industrial. Está lá a fábrica. E iriam dali reativar o Bahia Pharma. Nunca produziu um melhoral, uma cibalena. Eles colocaram uma fábrica de farinha lá no Buqueirão. Lá não tem mandioca, portanto não fizeram um beiju. Lá na Lagoa das Flores entregaram uma fábrica de temperos. Nunca entregaram um saquinho de tempero, de coentro. Nunca. Lá, a fecularia que fica em Cortalote, 18 milhões. Doutor Washington, que é do Rio de Janeiro, precisa lá. 18 milhões, doutor Washington. Desapareceram caminhões, tratores, nunca produziram um beiju. 1 litro de farinha ou de fécula, ali. Então, esse é o PT, que não sabe planejar, que não sabe governar. Chico Anísio dizia, PT, eles não nasceram para trabalhar, eles nasceram para protestar, e eles sabem fazer protesto, greve, tumulto, essas coisas que eles fazem. E, inclusive, eu sofri aqui em 2012, a Rede PT 13, eles trabalham destruindo reputações. O meu adversário, ele precisa respeitar a conquista, até porque ele já foi prefeito desta terra. Ele já foi deputado estadual, ele não tem o direito de baixar o nível. Ele não tem o direito de falsear a verdade. Eu gostaria que no debate, eu vou olhar para ele, no olho dele, e eu tenho certeza que quando você olha no olho, eu tenho certeza que ele não vai falsear a verdade. Eu vou chamar ele para o seguinte debate. Vou dizer, deputado, o senhor já foi prefeito de Conquista. Vamos fazer um debate de altíssimo nível. Conquista não quer um ringue. Conquista não quer o UFC. Conquista não quer baixaria. Conquista é uma cidade politizada. Vamos debater os projetos. Eu vou falar que Conquista não foi planejada há 20 anos que vocês improvisaram. Me prove o contrário. Eu vou provar que nós fizemos mais em 4 anos do que o PT em 20. Esse é o debate. E mostrar a Conquista o que é que nós precisamos, o que é que nós queremos fazer na saúde, que nós estamos acabando com a escola que não ensina. Elevamos o IDEB, batemos o IDEB em 69 escolas e faltou 1/10 para 2. Nós vamos pagar, graças a Deus, o 14º salário para professores, merendeiras, porteiros, pessoal da limpeza, também os professores, para 71 escolas, porque nós elevamos a qualidade do ensino. Vamos debater Conquista, planejando Conquista para o amanhã, porque ela merece. Conquista espera um debate de altíssimo nível. É lamentável o tipo de expediente que estão utilizando em programas para atingir o adversário. Isso é deslealdade, que nós entendemos que Conquista haverá de rechaçar. Perfeito. Candidato, 2 minutinhos aqui para o senhor falar um pouquinho o que o senhor pretende em relação à economia do município. A pandemia trouxe aí muitos problemas econômicos para o país, né? Muita coisa aí realmente depende do governo federal, mas o que o senhor pretende aí para alavancar a economia do município a partir de 2021, numa eventual reeleição? Olha só, doutor Washington, um dado da CAGED, do Ministério do Trabalho, não sou eu. Em setembro, aliás, em agosto agora, um dado. Vitória da Conquista
ao lado de Salvador e Petrolina, foram as cidades que mais geraram emprego. Mais geraram empregos, porque nós mantivemos o comércio em funcionamento, aberto, com responsabilidade, fechamos na hora certa, abrimos quando o governo do Estado e o PT queria fechar. Eles queriam até decretar toque de recolher. Agora, a grande proposta, nós temos um projeto belíssimo, já fizemos uma audiência pública. Quando o Jadiel chegou na prefeitura, ele encontrou um projeto do café, do polo cafeiro. Ele chamou o Birajara Fernandes, presidente da cooperativa. Ele chamou Lima, do Banco do Brasil, e tocou o projeto com a prefeitura. Nós agora recebemos um projeto de plantio de eucalipto com culturas diversificadas, 28 metros de arruamento, para você também produzir sorgo, capim, mandioca e outras culturas. São 200 mil hectares de eucalipto, em direção à divisa de Minas e em direção a Planalto e Poções. Esse projeto está pronto. O Banco do Nordeste já tem o dinheiro. Nós estamos convidando a ministra da Agricultura, Maria Tereza, que é do Democratas, já falei com o Neto, futuro governador da Bahia. O PT está tão incomodado aí, o governador mudou, está aqui em Conquista. Eu não sei se eu estou disputando a eleição com o candidato, ou com ele, o governador, ou com os dois. Eu acho que nós estamos enfrentando os dois. Sabe por que estão assustados? Candidato, nossos 20 minutos encerraram, mas o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais e o senhor pode concluir o que o senhor estava dizendo. Por favor. Muito bem. A preocupação deles é porque Neto será o futuro governador da Bahia. O ciclo do PT está se fechando. No Brasil, ninguém quer mais. A Bahia deu agora as manchetes, campeã em pobreza. Esse é o PT, trabalhando só por Salvador e região metropolitana. E eles estão preocupados porque Neto será o futuro governador da Bahia. Eu quero encerrar apelando para você que não votou. Vote. Quando você vota pelas crianças que não podem votar, você vota pelos enfermos que estão nos leitos e até aqueles que não podem sair de casa, não têm mais condições físicas. Você vota por aqueles irmãos nossos que moram fora, em outros estados e até em outros países. E os petistas não se abstêm. Eles vão votar. E muitos deixaram de votar, mais de 40 mil. Vamos votar, eu tenho certeza da nossa vitória, dependendo do seu voto. Aqueles que não votaram, façam um esforço. A pandemia, pelo menos o tribunal está controlando os cuidados necessários, os cuidados sanitários, álcool em gel, máscara, distanciamento, tudo correndo normalmente, com tranquilidade para você votar. E por último, eu quero pedir as orações. Ore pelo processo, pela paz nessa cidade. Essa cidade é um povo politizado. Conquista não vai se digladiar. Conquista vai debater. Esse debate é um prefeito debatendo com um ex-prefeito e um deputado. Conquista espera um debate de altíssimo nível. Nós levaremos para o debate propostas, continuaremos propositivos, mostrando Conquista que nós estamos preparados para mais 4 anos, porque 4 foi muito pouco. Agradeço à Rádio Clube, agradeço a Deus por esse momento, pedindo as orações, e no domingo eu tenho certeza que nós iremos marchar com 15 para as urnas, para o bem da nossa terra. E às 13 horas e 33 minutos, mas avisar o senhor que o senhor vai retornar aqui, porque nós vamos ter o debate. Quinta-feira, às 7 da noite. Às 7 horas da noite, aqui nesse mesmo recinto. Quinta-feira. Quinta-feira, às 19 horas. Muito bem, aqui estarei. Candidato, obrigado pelo tempo, eu sei que o senhor está na correria. Até quinta-feira e boa sorte no dia 29 de novembro. Um abraço. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Clube e àqueles que votaram no nosso projeto no primeiro turno. Eu tenho certeza que vamos angariar mais votos nesse segundo turno. Um abraço para o candidato, para o prefeito Erzen Guzmão. 13h33. Vamos